No sábado 29 de junho, a direita voltou às ruas da Avenida Paulista. O ato era, como sempre, centrado em Jair Bolsonaro. Mas quem acabou chamando mais atenção foi Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo subiu ao trio ao lado do ex-presidente e, em poucos minutos de fala, conseguiu irritar a base bolsonarista. O motivo? O seu tom. Enquanto outros discursos apelavam para a militância, atacavam o Supremo, falavam em perseguição, Tarcísio foi na contramão. Falou em pacificação, em confiar nas instituições, em fortalecer a democracia e apelou para falar mal do PT. Para a direita mais radical, essas palavras soaram como um banho de água fria. Nas redes sociais, bolsonaristas acusaram Tarcísio de passar pano, de estar com medo do sistema. Alguns foram ainda mais longe, disseram que o governador estava traindo quem o elegeu. O incômodo não foi pequeno. Olha só, vamos seguir falando ainda sobre 2026, porque o discurso de Tarcísio de Freitas no ato pró-Jair Bolsonaro na Avenida Paulista ontem desagradou aliados próximos e até integrantes da família do ex-presidente. Quem tem as informações é o Matheus, que chega com mais informações a respeito disso. Como é que isso repercutiu, hein, Matheus? Bem-vindo, boa tarde. Oi, Koba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Então, nossa equipe esteve ontem também presente no protesto que aconteceu aqui na Avenida Paulista e a fala do Tarcísio de Freitas gerou algum certo desconforto para aliados mais próximos a Bolsonaro e, segundo fontes, até a família dele não teria gostado de como foi o depoimento do governador de São Paulo. Isso porque, mesmo que ele demonstrou várias críticas ao PT, ao atual governo, criticou também o fato dos impostos altos, do IOF, ele falou mais temas que são partidários, segundo os aliados de Bolsonaro, por ele ter se esquivado do tema do Supremo Tribunal Federal, ele que não falou nem no nome do Alexandre de Moraes, que era a principal peça ali, principal tema desse protesto, gerou um certo desconforto. Segundo aliados, os bolsonaristas mais ferrenhos, ele disse que esse discurso dele mais soou como um discurso de pré-candidato à presidência, quando na verdade ele deveria estar atacando a quem promove o julgamento contra o ex-presidente, segundo os bolsonaristas, segundo aliados mais próximos ao ex-presidente. Ele, nas palavras, então, disse mais esses temas pontuais em relação a como o país está hoje. Incitou ali a todos os apoiadores que estavam presentes, o que deu a entender uma certa jogada para tentar trazer os apoiadores da direita mais para perto, só que também sem se distanciar tanto assim do STF. Vamos ouvir. O Brasil não aguenta mais o gasto desenfreado. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais a política de campeões nacionais, porque eles voltaram. O Brasil não aguenta mais a corrupção. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o governo gastador, o juro alto. Aguenta ou não aguenta? Quem paga essa conta do juro alto são vocês. É o pequeno empresário, é o pequeno produtor. O Brasil não aguenta mais aumento de imposto. Aguenta ou não aguenta? O Brasil não aguenta mais o PT. Pois é, Koba. Então, outras pessoas também discursaram, mas o governador Tarcísio de Freitas foi o único comandante dos governos estaduais que discursou. Além dele, Magno Malta, senador, discursou. Esse não poupou esforços a criticar Alexandre de Moraes, assim como o pastor Silas Malafaia. Bolsonaro também deu um discurso e atacou bastante o STF. Já Tarcísio, por não ter falado sobre esse tema, por ter se esquivado um pouco dessa polêmica, gerou um certo desconforto. Vale lembrar que Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, saiu em 5 dos 7 vídeos que serão veiculados pelo PSD, o partido do Gilberto Kassab, e ele saiu como protagonista, ao que tudo indica, talvez um candidato à presidência, mesmo que a todo momento ele se esquive desse assunto e diz que ainda mantém o apoio ao governo Bolsonaro. Vamos esperar, né, Koba, mas gerou um certo desconforto, viu?
Muito obrigado, Matheus Dias, com informações sobre a repercussão da fala de Tarcísio de Freitas. Boa tarde para você. Por aqui eu já quero ouvir os nossos analistas. Alan Gani, vou começar com você. Como é que você vê a conduta do Tarcísio? Como é que você avalia? Isso é o Tarcísio sendo arredio a um tema indispensável ou é ele sendo sábio, já pensando em viabilidade eleitoral para o ano que vem? E aí? Eu vejo que ele está sendo sábio, estratégico. Aliás, o Tarcísio sempre foi assim. Ele sempre foi mais um perfil pragmático, menos ideológico. Tanto é que esse perfil desagrada uma parte dos apoiadores de Jair Bolsonaro. Então não tem nenhuma surpresa, não é com essa manifestação que mudou o Tarcísio. O Tarcísio sempre teve uma posição mais cautelosa, críticas mais pontuais e nunca comprou essa briga com o Poder Judiciário. E é claro que ele está pensando no futuro político dele, está agindo estrategicamente. Agora, por outro lado também, ele está do lado do presidente da República. Ele foi ali, subiu, né? Lógico que ele também tem interesses políticos, mas ele está colando a imagem de Jair Bolsonaro. Enfim, está pensando politicamente de uma maneira bastante pragmática. Ô Zé Maria, o Tarcísio vai ter mais dificuldade de conquistar o centro ou os bolsonaristas? Viu como é que ele está afinado? Está em campanha, né? Está falando diretamente com o povo, aprendeu a fazer esse discurso político direto com o povo. Isso é treino. Ele não era assim. O Tarcísio era um militar, né? Um técnico que chegou ao cargo de ministro em virtude do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que olhava muito a competência e não a indicação política, essa divisão horrorosa que se faz na esplanada dos ministérios. E há uma pressão crescente para que o Tarcísio seja o candidato desse grupo. A pressão está crescendo. Mas eu acho que ele tem razão. Ele tem que administrar São Paulo, não deixar agora esse assunto entrar na sua pauta, mas é evidente de que ele está crescendo no Brasil inteiro, está ficando conhecido. E governar São Paulo é uma vitrine muito grande, uma vitrine poderosa, né? Então, é a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro fala em não ser candidato, né? Quando ele diz que precisa do Congresso, comigo ou sem eu, enfim, ele falando da possibilidade, né, de um governo sem ele. Então, é um momento importante para o Tarcísio. Ele consegue convencer o centro. Acho até que ele é mais centro do que do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E você? Esse episódio levantou um questionamento importante. Tarcísio está descolando de Bolsonaro de propósito? A resposta pode ser sim. Mesmo eleito com apoio direto do ex-presidente, Tarcísio nunca foi um radical. É técnico, é moderado e tem trânsito fácil no meio empresarial e político. Ele sabe que o estilo de Bolsonaro tem limite e que ser uma cópia do ex-presidente não garante vitória em 2026. O discurso na Paulista pode ter sido o primeiro gesto público de uma estratégia mais ambiciosa, assumir a liderança da direita com um novo perfil. Menos confronto, mais gestão, menos grito, mais cálculo. Tarcísio está de olho no vácuo que pode se abrir caso Bolsonaro fique fora da disputa, que é quase certo. E para ocupar esse espaço, ele precisa se apresentar como um nome confiável, moderado e viável. O problema é que para a base bolsonarista, moderação muitas vezes soa como uma traição. A partir de agora, Tarcísio vai andar numa corda bamba. Se descolar demais, perde o apoio do bolsonarismo, mas se ficar grudado demais, perde espaço no centro. A manifestação mostrou que a disputa na direita já começou e que Bolsonaro, goste ou não, pode estar vendo surgir um sucessor com vontade própria. O Tarcísio quer ser presidente? Tudo indica que sim. Mas para isso, ele vai precisar fazer o que nenhum aliado de Bolsonaro conseguiu até hoje: crescer, sem ser engolido pela sombra do mito. Tarcísio está certo em buscar moderação? Ou isso é uma traição ao bolsonarismo raiz? Se inscreva no canal, tudo é política. Deixe seu comentário e deixe o seu like, porque afinal, tudo é política.